Olá, mulheres! Aqui é Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres, e é uma honra poder participar da conferência Transbordar. Eu tenho pedido para que o Senhor possa transbordar em nós, para depois transbordar através de nós. Eu quero agradecer ao Ministério Débora, aí da Igreja Metodista Wesleyana, Parque Industrial aí em Curitiba, Paraná. Ainda quero estar com vocês, hein? A nossa amada pastora Edna. Que honra, pastora, fazer parte desse time de mulheres de Deus que tem levado a palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça de nos encher, Pai, de nos encher do Senhor. E é isso que nós queremos aqui, Pai. Nós queremos encher do Senhor, Pai, a ponto de transbordar. Eu clamo, Pai, que a vontade do Senhor se cumpra nesta hora. Eu clamo, Pai, que a vontade do Senhor se cumpra nesses dias, nessa conferência, que tudo aquilo que o Senhor realizou possa vir a acontecer. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja mesmo falando aos nossos corações, direcionando cada uma de nós para que a gente possa de fato e de verdade transbordar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Bem, mulheres, vocês, quem não me conhece, quero falar para vocês que eu sou líder ali do Mulheres Ensinando Mulheres, e o Mulheres Ensinando Mulheres tem como alvo o ensino. Eu creio de todo o meu coração que o ensino é algo que está no coração de Deus. O ensino é aquele que nos leva a crescer em Deus. É aquele que nos leva a transbordar dele. O nome dessa conferência, Transbordar. E eu quero te falar algo. Só transborda daquilo que Deus tem quando nós crescemos com ele. Por isso, hoje eu quero falar sobre isso, sobre crescer com ele. Bem, quero começar contando um pequeno testemunho meu para vocês. Quando eu era bem pequena, por volta de uns 8 anos, eu me lembro que sempre que eu adormecia, eu pedia para Deus 3 coisas. E eu adormecia assim: Senhor. Eu não falava Senhor, né? Porque eu só falava Deus. Eu fui uma mulher criada num lar que, apesar de ser cristão, só tinha uma tradição, né, de religiosidade, mas eu nunca fui ensinada quem é Jesus, eu nunca fui ensinada de fato e de verdade sobre a palavra de Deus. Hoje, Deus me levantou para ensinar porque eu nunca fui ensinada. E a falta de ensino, ela produziu tantas coisas ruins na minha vida. E hoje, o meu ensino, ele produz libertação, ele produz cura, ele produz salvação em tantas outras vidas. E ele tem capacitado muitas mulheres para continuar o ID. O ID de quê? De ensinar a guardar os mandamentos, como Jesus nos ensina ali em Mateus 28. E eu adormeci assim, gente. Eu pedia fé, humildade e juízo. Não me esqueço. A minha canção de ninar era assim: fé, humildade e juízo. Fé, humildade e juízo. Eu pedia essas 3 coisas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque para que a gente possa crescer em Deus, nós precisamos entender de fato e de verdade o que é buscá-lo de todo o nosso coração. Aqui em Jeremias 29, versículos 12 a 14, nos diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor mudou a minha sorte, e o Senhor, Ele muda a sorte daqueles que o buscam de todo o coração. Mas olha, só transborda dele quem cresce nele, quem cresce com ele e quem cresce através dele. Existem 3 tipos de crescimento, o qual nós precisamos aprender para que nós possamos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Existe o crescimento físico, existe o crescimento intelectual e existe também o crescimento espiritual.
O crescimento físico, ele vem com o tempo. Uma criança nasce e com o tempo ela vai crescendo, ela se transforma em um adolescente, num jovem, por aí vai. O crescimento físico não podemos acelerar nem parar, ele vem com o tempo. É o tempo que produz esse crescimento. Já o crescimento intelectual, ele vem com conhecimento, ele não tem nada a ver com o tempo. Você vai crescer intelectualmente de acordo com aquilo que você sabe, de acordo com aquilo com que você busca, com o que você se profissionaliza. Agora, o crescimento espiritual, que é o crescimento com Deus, é o crescimento no qual nós estamos falando aqui. O meio qual ele é usado, ele não atrai muitas pessoas. Por quê? Porque o crescimento espiritual, ele vem com o sofrimento. De quê? De abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso que o crescimento espiritual, nós precisamos a todo tempo estar aos pés do Senhor, buscando ao Senhor com todo o nosso coração. Aí sim, nós seremos achadas por Ele, Ele vai se manifestar a nós e Ele vai mudar a nossa sorte. E eu quero deixar no coração de vocês um versículo que ele pode mudar a história de qualquer um que anseia crescer nele. Ele está aqui em Provérbios 15, no versículo 33, que fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade, ela precede a honra. Eu vou repetir. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade, ela precede a honra. Ou seja, aqui estão duas características que quem quer de fato e de verdade crescer precisa se apegar. Não tem como crescer com Ele, não tem como crescer através dele se não tivermos temor, se não tivermos humildade. O temor, para que serve o temor? O temor, ele serve para que você possa caminhar conhecendo Ele cada vez mais e ao mesmo tempo não se estribando no seu próprio entendimento, porque o conhecimento, muitas vezes, ele ensoberba o nosso coração. Por isso que Paulo, quando ele falava para os coríntios, fala que o conhecimento incha, mas o amor, ele edifica. E quando nós tememos a Deus, sabe o que acontece? Nós conhecemos, mas nós não perdemos aquele temor de saber que é Ele, apenas Ele que faz todas as coisas. E a humildade serve para que nós possamos nos posicionar todos os dias falando para Ele assim: Senhor, apesar de eu saber muito, eu não posso crescer sozinha. Apesar de eu saber muito, eu não quero prosseguir sem o Senhor. Paulo, ele enfatizava muito isso ali para aquele povo de Coríntios. Por quê? Porque os coríntios, eles tinham conhecimento, eles buscavam crescer em Deus, mas eles não tinham unção. Séries, o que é unção? Unção é a presença do Espírito Santo de Deus. Unção é aquele coração sensível que deixa o Senhor conduzir as nossas vidas para todos os lados que Ele quiser, ainda que para isso a gente sofra. Por isso que crescimento espiritual vem através de um sofrimento da nossa carne, porque ela muitas vezes vai gritar, não vai querer fazer aquilo que o Espírito Santo quer, mas nós precisamos entender que a vida com Deus só tem crescimento, só vai transbordar quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, ele fala ali, para os coríntios, aqui em 1 Coríntios 3, no versículo 1, ele fala: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu vos dei leite de beber, eu não pude dar o que é alimento sólido, porque vocês ainda não suportavam. Quem não cresce, quem não suporta o sofrimento, não aguenta o alimento sólido, porque o alimento sólido confronta. O alimento sólido, ele faz com que a gente saia do casulo e que a gente tenha asas para voar. E sabe, nascer de novo é uma coisa, agora se parecer com Jesus é outra totalmente diferente. Eu aprendi que no grego, a palavra filhos, existem dois significados. Existe o significado de filho, que está ali em João 1, no versículo 12, que a palavra filho ali significa técno.
T-E-K-N-O. O que é um filho tecno? É um filho que é filho por nascimento. São aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, mas apenas isso. Mas o tipo de filhos que fala ali em Romanos 8, que são aqueles guiados pelo Espírito de Deus, é o filho, que no grego significa huios, H-U-I-O-S, que significa que é aquele filho, que ele é filho não apenas porque ele nasceu de novo, mas é porque ele se parece com Deus. Ele se parece com Jesus, ele exala a porção de Jesus Cristo. Meu Deus, como nós precisamos, ter a revelação dessa diferença. E nem todos, meninas, vão crescer. Por quê? Porque crescer dói. Crescer dói e precisa de uma escolha muito determinada. Agora, o erro que muitas vezes nós cometemos é que nós achamos que o crescimento é de fora para dentro. Mas não, o crescimento com Deus, ele é de dentro para fora. Ele é de dentro para fora. Quando Jesus Cristo respondeu aos discípulos ali em Lucas 17, quando eles perguntaram onde está o reino de Deus, cadê o reino de Deus? Jesus respondeu assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Existe uma palavra que muitas vezes ela é simples, ela é corriqueira aos nossos olhos, mas que nós ainda não tivemos ela revelada ao nosso coração. Está aqui em Mateus 11, versículo 28 ao 30, que fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesta palavra nós aprendemos que não basta ir, não basta aceitar Jesus. Não, você precisa ir até Ele. Você precisa aprender dEle. Você precisa de fato e de verdade permanecer nele. O que é permanecer nele é você entender João 8, 31 e 32, que ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem temor, sem humildade, sem mansidão, é impossível permanecer nele. Porque quando nós temos temor, quando nós temos mansidão, quando nós temos humildade, nós entendemos o que é essa simplicidade que o Senhor tanto nos ensina a fazer. E sabe para quem que a palavra ela é revelada? Não, você não sabe? Eu vou te ensinar. Aqui no Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Séries, mas esse entendimento não vem para aqueles pastores nomeados? Não. Séries, esse entendimento não vem apenas para as pastoras, para as mulheres famosas? Não. O entendimento, a revelação da palavra de Deus vem para os simples. Sabe por quê? Porque Isaías 57, versículo 15 diz que o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, ele fala assim: eu habito no alto e no santo lugar, mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ei, mulher, essa simplicidade não está de fora para dentro. Essa simplicidade está de dentro para fora. Nós precisamos entender isso, que só transborda quem se enche dele no espírito, quem se enche dele aqui dentro. E sabe, um dos sintomas de uma pessoa que realmente está crescendo nele, que está tendo vida de oração, que está tendo vida na palavra, é quando você começa a diminuir a necessidade de aparecer para as pessoas e você começa a se importar mais com o próprio Deus. Isso significa que nós estamos crescendo nele. E aqui em Hebreus 3, versículos 1 a 4, eu queria que você marcasse a sua Bíblia, que você anotasse, porque eu creio que Deus também vai revelar a você aquilo que Ele me revelou nesta palavra. Aqui diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai
atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu vou ler apenas o versículo 1, porque eu quero repetir essa frase aqui. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Leia até o versículo 4, mas eu quero te falar algo. Nós, como corpo, como filhos de Deus, como filhas que somos amadas, nós estamos precisando voltar a considerar Jesus Cristo. Como precisamos aprender a novamente considerar Jesus na nossa vida. Eu fui para o Aurélio e eu peguei o significado da palavra considerar. Sabe o que significa? Estimar, ter em consideração fazer caso de, respeitar, olhar atentamente, observar, apreciar através de um estudo crítico, examinar. Quero te fazer uma pergunta. Hoje, quem você considera? Quem você tem de referência para crescer em Deus? É uma pergunta difícil, né? Por que eu estou te falando isso? Porque hoje, infelizmente, Satanás ele tem nos distraído. E as nossas fontes, muitas vezes, elas não têm sido fontes que nos sustentam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estamos aqui numa conferência maravilhosa, mas eu quero te falar algo. Conferências, reuniões de mulheres, cultos não sustentam o nosso crescimento com Deus. O que sustenta o nosso crescimento com Deus é quando nós entendemos o entrar para o nosso quarto todos os dias, orar, falar com o nosso Abba, abrir a palavra e deixar a palavra enraizar no nosso coração. Talvez você seja uma mulher que fala assim, ai meu Deus, mas eu escuto ministrações, eu melhoro, um dia eu tô boa, outro dia eu tô ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes as ministrações que você tem ouvido, elas não são recheadas da palavra de Deus. E aquilo que não vem da palavra vai tocar a tua alma. Mas a sua alma, ela não tem poder de te sustentar. A sua alma, ela é muitas vezes de ânimo dobre. Mas quando você começar a se alimentar da palavra de Deus, quando você começar a assistir ministrações de uma maneira diferente, prestando atenção nas palavras de Deus que são liberadas, você vai começar a aprender sobre Ele. Você vai aprender de uma maneira diferente. Você vai falar assim, ei, o que me alimenta é Jesus. O que me alimenta é a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? A partir daí, você vai começar a ter um crescimento genuíno. Existe uma fonte de vida, uma fonte real, uma fonte verdadeira, que ela não está muitas vezes disponível através da vida de pessoas. Essa fonte é Jesus Cristo e ela está disponível através da palavra de Deus. Eu quero te dar um exemplo, porque talvez você pode até falar assim, Séries, mas eu sou uma mulher que já destruí tantas coisas. Eu quero te falar algo. Você pode sair dessa condição de uma mulher que destrói para ser uma mulher que constrói. Mas ao mesmo tempo, você também pode ser uma mulher que constrói e que você pode passar a destruir se a sua fonte, se a minha fonte não for Jesus Cristo. Eu peguei aqui 4 mulheres para te mostrar que foram mulheres que não apenas construíram, mas que elas destruíram também. O que eu estou querendo te mostrar é que o nosso maior exemplo, o nosso alvo tem que ser Jesus. Tem que ser o falar dele, tem que ser o andar dele. Não existe crescimento, não existe transbordar se a gente de fato e de verdade não tiver Jesus como nosso alvo. O Senhor Jesus, ele não pode ser apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas ele é o nosso maior exemplo, porque ele nos ensina a aprender de mim. Aprendei de mim. 4 mulheres, peguei as primeiras 4 mulheres da palavra, Eva, Sara, Rebeca e Raquel. Veja bem, Eva, ela foi escolhida por Deus, criada por Ele. Ela foi a mãe da humanidade. Mas olha só, Eva, ela ofereceu uma mesa para o marido dela, uma mesa envenenada, que destruiu os planos de Deus. Sara também. Sara, ela foi uma mulher que, quando lemos ali Gênesis 16, a gente vê que até hoje, nos dias de hoje, a briga ali no Oriente Médio, Palestina e Israel, vem por causa de quê?
por causa dos descendentes de Ismael, por causa de Agar. E Sara foi aquela que ofereceu o marido como presente para outra mulher. E Rebeca? Rebeca, uma mulher estéril, foi escolhida a dedo para ser mulher de Isaac. Meu Deus, essa mulher, ela experimentou o milagre de ser mãe, mas ela destruiu a família inteira dela. E Raquel? Raquel nunca teve uma experiência de fato e de verdade com Deus. A palavra assim nos ensina. Você não vai achar uma experiência real de Raquel. Pelo contrário, Raquel, a gente acha que ela era linda, que ela era maravilhosa, né? Que é a mulher que José amava. Mas você já estudou a vida de Raquel? Raquel era idólatra. Raquel, quando ela foi embora com José, sabe? Ela não levou os ídolos do pai dela por causa de dinheiro. Claro que não, o marido dela era riquíssimo. Mas sabe por quê? Sabe por que ela levou os ídolos de Jacó? Ela levou os ídolos de Jacó, os ídolos do pai dela, porque ela ainda confiava neles. Olha, amada, eu quero te falar uma coisa. Você não precisa se menosprezar. Você não precisa achar que você não pode transbordar. Se você tiver Jesus Cristo, tudo é possível na sua vida. Séries, mas você está nos ensinando aqui que nós não podemos ter outras mulheres como exemplo. Olha, não é isso. Eu estou te falando que você pode sim aprender com outras mulheres, mas se essas mulheres começarem a tomar o lugar de Jesus na sua vida, ei, é hora de você atinar. É hora de você entender de fato e de verdade que sem Jesus não existe transbordar, que sem Jesus não existe crescimento. Por quê? Porque você não cresce querendo ser outra pessoa, e na maioria das vezes, quando nós colocamos um ser humano como padrão, na maioria das vezes a nossa carne ela quer o quê? Nossa, se eu fosse como ela. Entra a comparação, entra a condenação e você não vai crescer da maneira que de fato e de verdade Deus te chamou para crescer. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa, você só vai crescer em Deus, sendo quem você é. Quando você aprender a se amar e alegrar com a mulher maravilhosa que Deus criou aí dentro de você. Existe um coração aí dentro de você que ele bate porque o próprio Deus sopra um fôlego de vida dentro dele. Eu não sei, mulher, o que você enfrenta. Mas eu sei que Deus, Ele nos dá o escape para vencer. Ele nos dá o escape para crescer. E se você escolher se posicionar de acordo com a vontade dEle, você não vai apenas crescer, você vai transbordar. Mas, séries, eu não sei qual a vontade de Deus para minha vida. 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 19, nos diz assim: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Olha, aqui existe quatro segmentos que você precisa guardar no teu coração. Se você quer transbordar, mulher, você precisa guardar isso no teu coração. O primeiro é se alegrar. Séries, eu não tenho motivos para me alegrar, as coisas na minha vida não acontecem. Mulher, você precisa se alegrar, não é por aquilo que Deus vai fazer na sua vida ou por aquilo que Deus, já fez que você perdeu o gosto, mas você vai se alegrar por aquilo que Ele fez por você através de Jesus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino de amor. E aqui em 2 Coríntios 6,10, Paulo nos diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo triste, você pode escolher ficar alegre. Significa que mesmo pobre, mesmo o mundo olhando para você, te achando uma mulher pobre, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, que é suficiente para enriquecer a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ah, querida, você é muito mais do que você imagina. A segunda coisa, aqui em Minas a gente fala coisa, tá, gente? Orai sem cessar. Você precisa gastar tempo com o único que te cura, com o único que te faz crescer. Porque sem tempo com Ele, você não vai crescer. Não tem como crescer. Orar sem cessar não tem a ver com o tempo que você passa dentro do teu quarto com a porta fechada, não. Mas tem a ver você ficar online com Ele o tempo inteiro, levar Ele onde você vai, falar dEle, ainda que seja trabalhando.
transbordar dele. Quando você tem uma vida de comunhão contínua com ele, além das portas do seu quarto, você vai além. Você vai além. Terceiro, gratidão. Algumas de vocês podem ter perguntado, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Mas aqui fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deixa eu te falar algo, mulher. Se você ainda não sabe qual a vontade específica de Deus para sua vida, é da vontade de Deus que você seja grata em tudo aquilo que está acontecendo. Que seja bom, que seja ruim, precisa existir gratidão no teu coração. A gratidão, ela ativa o poder de Deus. A gratidão, ela é o contrário de muitas vezes você ser uma pessoa que é incrédula. Você sabia que a incredulidade tem a ver com ingratidão? E a ingratidão, ela faz em você, sabe? Ela forja em você um coração incrédulo que te afasta do Deus vivo. E sem Ele, sem o Espírito Santo, não existe crescimento. Você vai rodar ali através da montanha e não vai sair do lugar. Enquanto você não souber a vontade específica de Deus para a sua vida, seja grata. Comece a agradecer pelo teu coração que bate, pelo banho quente que você toma. Comece a agradecer porque você tem um teto para morar. Começa a dar graças. E por último, não apagueis o Espírito. Como nós precisamos ter a revelação dessa palavra, porque além aqui de gratidão, de oração, de alegria, nós precisamos entender que a falta dessas coisas e o sofrimento tem o poder de apagar o Espírito do próprio Deus dentro de nós. E sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, como diz ali em João 15. João 15 é tão precioso que ali fala da promessa do Espírito Santo sobre nós, mas ali também começa falando que Ele é a videira, nós somos os frutos. Meu Deus, olha o tanto que isso é precioso. Sem Ele, como ramos de uma videira, nós não podemos fazer nada. E quando eu falo para vocês que o sofrimento ele tem poder de apagar o Espírito dentro de nós, por que é? Porque o sofrimento ele traz amargura no nosso coração. E em Provérbios diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que vem as fontes da vida. É aqui dentro, é no nosso interior que o Espírito Santo está. E eu quero te dar exemplo de Jacó. Jacó, ele tinha um filho chamado José e ele era apaixonado por José, a ponto de ter ele como preferência. E sabe o que aconteceu? Quando ele perdeu José, Jacó começou a perder o brilho. Jacó começou a viver por viver. Sabe aquela mulher que você pergunta para ela assim, como é que você está vivendo? Jacó, eu acho que aconteceu mais ou menos assim com ele. Mas quando Jacó ficou sabendo que José estava vivo, aqui em Gênesis 45, 27 diz assim, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, o seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Reviveu. O que revive é porque estava morto, é porque estava apagado. José, ele teve o seu espírito avivado. Ele reviveu. O sofrimento, ele cria raízes de amargura no nosso coração. Como eu já te disse, que além de contaminar, ele fecha o nosso coração. E quando nós fechamos o nosso coração, nós fechamos o nosso coração para que o próprio Deus tenha acesso. Aqui em Hebreus 12, versículo 15, diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Mulher, eu oro para que essa palavra venha sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa mesmo fazer uma obra maravilhosa na tua vida, de tudo aquilo que Ele liberou aqui para nós. É tempo de transbordar. E só transborda quem cresce. Só transborda quem considera Jesus Cristo. Só transborda quem escolhe
se alegrar sempre, ter uma vida de oração contínua com o Abba, quem escolhe todos os dias ser grata por aquilo que Ele tem feito. Só cresce quem escolhe determinantemente não andar sem ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Só sofre quem não só cresce quem escolhe não estribar no seu próprio entendimento, mas escolhe confiar no Senhor de todo o coração. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus possa mesmo te revelar, que o Espírito Santo de Deus possa mesmo te mostrar onde foi que você parou de crescer. E se você está crescendo, que Ele possa mesmo te mostrar que Ele é o único que dá o crescimento, para que você possa continuar totalmente dependente dEle. E se você ainda está assim tão longe de entender o que nós estamos falando aqui, eu peço que você possa entregar o teu coração para Jesus. Porque quando você entregar o teu coração para Jesus, Ele vai se manifestar a você. E você vai entender o que é ter uma vida embaixo das asas dEle, ser dirigida por Ele, poder abrir os seus lábios e chamar Ele de Pai, de Abba, Pai, Paizinho querido. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar, Pai, pela graça que hoje nós temos de mesmo aqui, Pai, eu poder chegar tão longe, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, mas o Senhor também é um Deus de longe. E por isso, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, possa mesmo, Deus, usar essas minhas palavras, Pai, para avivar, Deus, o espírito dessas mulheres, Pai. Que o Senhor possa, Deus, usar, Deus, essas minhas palavras, Pai, para ativar, Deus, o Teu Espírito Santo dentro delas, Pai. A ponto, Deus, delas serem despertadas. A ponto, Deus, delas serem chacoalhadas, Pai. A ponto, Deus, delas desejar, Deus, assim, sabe, ardentemente, Pai, o alimento que o Senhor derrama ali através da fonte que é da Tua palavra. Ah, Senhor, levanta aqui, Deus, mulheres, ó Pai, que anseiam pela Tua palavra. Mulheres que anseiam por considerar Jesus como alvo, como Senhor, como Salvador, como aquele que nós queremos aprender dele a cada dia, Pai. Levanta aqui, Senhor, mulheres, ó Deus, que além de querer crescer, mulheres que querem transbordar, Pai. Transbordar, Pai. Mulheres, ó Deus, que não se conformam, Pai, com os padrões deste mundo, mas que oferecem o seu corpo como sacrifício vivo para crescer espiritualmente todos os dias, negando a carne, sabe, Pai? E falando assim, Senhor, muda a minha mente, transforma a minha mente de acordo com a Tua palavra, transforma a minha mente a ponto que os meus atos, as minhas ações reflitam Jesus, porque eu quero experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Pai, é assim que nós oramos e levanta mulheres avivadas, Pai, que elas possam sair dessa conferência sendo apaixonadas pelo secreto, sendo apaixonadas por ter tempo com o Senhor e que elas possam mesmo todos os dias da vida, Pai, desejar não apenas aprender, mas ensinar sobre quem é o Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e que na próxima a gente possa estar junto e a gente possa se abraçar. Um beijo e obrigada por tudo, Pastora Edna.